meus queridos alunos. Meu nome é Aloysio Zimmer e nós estamos começando agora o programa Saber Direito Responde. Em função das aulas que ocorreram durante a semana sobre o tema serviço público, os internautas mandaram então alguns questionamentos e dentre os questionamentos feitos, alguns foram selecionados e nós vamos então agora trabalhar essas perguntas. Esses e-mails foram mandados para o saberdireito@stf.jus.br. A primeira pergunta que me chega aqui é da Daniela Fortuna, aqui de Brasília, Distrito Federal. Professor Aloysio Zimmer, diante das observações feitas durante a aula de serviço público, quem está realmente abrangido pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal? Muito importante essa pergunta. Vejam que a Constituição Federal, no artigo 175, define a incumbência do poder público, o que envolve administração direta e indireta, a incumbência do poder público de prestar serviço público. Mas essa responsabilidade, sempre depois de licitação, poderá ser delegada a particulares, a partir da assinatura de contratos de concessão ou permissão. Concessionárias e permissionárias são geralmente pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Relacionando o artigo 175 da Constituição Federal com o 37, parágrafo 6º da mesma Constituição, fica claro, é possível identificar bem, afinal de contas, quem está abrangido, como a pergunta indica, pelo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público deverão responder pelos danos causados por seus agentes a terceiros. Pois bem, as pessoas jurídicas de direito público são aquelas listadas no 41 do Código Civil: a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, as autarquias, as associações públicas e as fundações públicas de direito público. De outro lado, na administração indireta eu tenho as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas que prestam serviço público, as sociedades de economia mista também, quando prestam serviço público, as concessionárias e permissionárias. Organizações sociais estão fora do artigo 37, parágrafo 6º. Organizações da sociedade civil de interesse público também estão fora do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o que também ocorre com empresas públicas e sociedades de economia mista quando exercem atividade econômica. O caso da Caixa Econômica Federal, empresa pública que exerce atividade econômica. O caso da Petrobras, sociedade de economia mista que exerce atividade econômica. Ela, Petrobras, também a Caixa Econômica Federal, estão dentro da administração pública, dentro da administração indireta, mas fora do artigo 37, parágrafo 6º, porque pessoas jurídicas de direito privado que exercem atividade econômica. É o que também está no artigo 173, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal. Avançando para a próxima questão, uma pergunta de William Valadares, Salvador, Bahia. Em que casos o contrato de concessão admite a licitação em outra modalidade que não seja a concorrência? Em regra, o contrato de concessão exige licitação na modalidade concorrência. É o que está na Lei 8987 de 95, artigo 2º. E é o que também está na Lei das PPPs, na Lei 11.079 de 2004, no artigo 10. Mas algumas leis estabelecem a possibilidade de escolher entre concorrência ou leilão. Isso aparece no Programa Nacional de Desestatização, a Lei 9491 de 97, e também na Lei 9074 de 95. Em raros casos,
quando ao mesmo tempo se delega o contrato de concessão e se privatiza a entidade até então dedicada à prestação de serviço público, é que eu posso variar e escolher entre concorrência ou leilão, o que é realmente exceção para os contratos de concessão. Uma terceira pergunta é de Onofre Barreto Caxias. Em que medida o Código Civil e a Lei 8666 de 93 têm incidência admitida em relação aos contratos de concessão? Bom, de fato, os contratos de concessão são contratos administrativos. Tem lei específica. Por exemplo, na concessão patrocinada, a Lei 11.079 de 2004. Se eu tenho problemas, se eu quero buscar os princípios que incidem nos contratos regidos pela lei das PPPs, eu vou no andar de cima, busco a regra subsidiária, a lei geral de todos os contratos de concessão, a 8987 de 95. Se lá ainda não encontro a resposta, subo mais um degrau, vou na regra que é subsidiária, a lei 8666 de 93, a lei geral de todos os contratos administrativos. E se lá ainda não consigo encontrar a resposta, o artigo 54 da 8666 me lança para o Código Civil, que tem a teoria geral de todos os contratos, dos contratos privados, mas também servindo como regra subsidiária para os contratos administrativos. Então, sim, o Código Civil e a Lei 8666 de 93 tem repercussão direta nos contratos de concessão. Vamos agora a uma outra pergunta feita por Maria Santos, de Belo Horizonte. Professor, existe diferença entre permissão e permissão de uso de bem público? Com toda certeza. Os contratos de concessão são uma realidade diferente na comparação com o instituto da concessão de uso. Os contratos de permissão também, um instituto diferente na comparação com a permissão de uso. Na concessão e na permissão, depois de licitação, delego a particulares a responsabilidade de prestar serviço público no lugar do Estado. Lei 8987 de 95, artigo 2º. Quando coloco do lado a palavra uso, concessão de uso ou permissão de uso, estou dizendo que normalmente um particular terá direito a usar bem público no seu próprio interesse, que pode não ser aqui prestação de serviço público. As bancas no mercado público, as bancas de revista no centro, e inclusive o patrimônio que as organizações sociais recebem do poder público como uma espécie de empréstimo, exemplos de permissão de uso ou concessão de uso. O particular, usando o bem público no seu próprio interesse. O que pode ocorrer, o que pode ser admitido diante do caso concreto e da legislação existente, seja no município, no Estado ou na União. Esse exemplo que dei, o exemplo das organizações sociais, aparece na Lei 9637 de 98, artigos 11, 12, 13 e 14. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Conto com a assistência de vocês para os próximos blocos. Estamos aqui no programa Saber Direito Responde. E eu, professor Aloysio, a partir da aula que dei sobre o tema serviços públicos, estou agora respondendo questões feitas pelos internautas a partir do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado. Estamos de volta. Meu nome é Aloysio Zimmer e o programa é Saber Direito Responde. Estamos aqui trabalhando perguntas que os internautas fizeram durante a semana em função das aulas sobre o tema serviço público. A dúvida agora trazida por Agenor Pinheiro, de Erechim, no Rio Grande do Sul, envolve o seguinte aspecto.
Também posso denominar de encampação a forma de extinção dos contratos regidos exclusivamente pela Lei 8666 de 93, quando o argumento é a conveniência da administração? Pois bem, Agenor, entendamos o seguinte: o direito, enquanto ciência, tem, na verdade, aqui uma fragilidade, a inconsistência terminológica. Quando eu estou diante de um contrato de concessão, pode o poder concedente, avaliando a conveniência e a oportunidade, no exercício do poder discricionário, determinar o encerramento desse contrato pelo uso do Instituto da Encampação. O artigo 37 da Lei 8987 de 95 permite exatamente isso, que os contratos de concessão, mesmo que a concessionária esteja cumprindo o contrato, terminem antes do prazo previsto. Claro que é preciso respeitar um ritual, motivar o ato, ter uma autorização legislativa específica, pagamento de prévia indenização e só então a encampação na concessão. Quando o contrato é de permissão, a Lei 8987 de 95, no artigo 40, permite a simples revogação. Um ato discricionário, conveniência e oportunidade, sem direito à indenização, porque os contratos de permissão têm um vínculo precário. Então, a conveniência e a oportunidade, gerando aqui a revogação do contrato de permissão. Quando estamos diante de um contrato regido exclusivamente pela Lei 8666 de 93, o artigo 78, inciso 12, nos oferece a palavra rescisão. A encampação na concessão chama-se revogação nos contratos de permissão. E, lamentavelmente, rescisão quando estou falando dos contratos regidos pela 8666 de 93. Então, situações equivalentes merecem nomes diferentes, o que cria para o estudante, para o operador do direito, para os autores, para os que se dedicam ao tema direito público, uma dificuldade de assimilação desses conceitos. O que tem que ser superado mesmo com a leitura das leis, da doutrina e um conhecimento aprofundado da jurisprudência. Uma outra pergunta. Alessandro Siqueira, Guarulhos, São Paulo. Considerando que está previsto na Constituição Federal, no artigo 175, como se processará o encerramento dos contratos de concessão confeccionados ainda antes do texto vigente? Esse é um tema fundamental. Vejam que a Constituição, em 88, determinou que os contratos de concessão e os contratos de permissão devem ser licitados. A partir de 88, essa afirmação. Mas muitos contratos estavam produzindo efeitos. Começaram nos anos 70, nos anos 80, no início dos anos 80, foram prorrogados nessa época e chegaram em 88, em 89 e 90, produzindo naturalmente seus efeitos. A lei que regulamentou a Constituição de 88 nesse tema, a Lei 8987 de 95, surge então alguns anos depois. Em 95, essa lei estabeleceu um prazo para encerrar esses vínculos. 97. Seria preciso fazer os levantamentos, as auditorias necessárias, indenizar as concessionárias, assunto que envolve rodoviárias, transporte coletivo municipal, transporte coletivo intermunicipal, indenizar as concessionárias, os contratos de saneamento básico que as companhias estaduais têm nos municípios. Tudo isso deveria terminar em 97, depois das auditorias, depois desse encontro de contas. Isso não aconteceu em 97. E a Lei 8987 de 95 foi alterada pela Lei do Saneamento, a 11445 de 2007, estabelecendo uma nova data de encerramento desses contratos
construídos antes da Constituição de 88. A nova data, 2010. Para encerrar esses contratos, em 2009, até junho de 2009, auditorias, levantamentos, a estimativa das indenizações que precisam ser pagas para determinar o encerramento desses contratos. Estamos em 2011 e isso, na verdade, não aconteceu. É um tema que está dentro de um vazio jurídico. Entramos numa contagem regressiva perigosa rumo a grandes eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas, e é preciso que se procedimentalize, que se dê uma solução para o caso. A solução mais simples, uma medida provisória ou uma lei ordinária, repensando esses prazos. Ou então que os governos, cada um no seu âmbito, estabeleça esse processo de levantamentos, de auditorias, comparando a prestação do serviço com o que foi estabelecido nos últimos 20 anos nos termos da lei. A partir da estipulação dessas indenizações, é possível construir um marco regulatório e recomeçar esse processo na linha do que está previsto no 175 da Constituição Federal. Uma outra pergunta apresentada aqui é de Diogo Cruz Bueno. Professor, as agências reguladoras, dentro desse contexto, podem fiscalizar apenas as entidades privadas prestadoras de serviços públicos? Diogo, não é verdade. As agências reguladoras, no caso brasileiro, pelo menos no presente momento, todas as autarquias, são justamente entidades que exercem simultaneamente o poder regulamentar e o poder de polícia. Produzem atos normativos de caráter infralegal, os regulamentos, e depois fiscalizam o seu cumprimento pelas entidades privadas e também por entidades públicas, que em algum momento receberam também delegação para prestar serviço público ou exercer atividade econômica no lugar do Estado. Uma Agência Nacional do Petróleo fiscaliza a prestação de serviço público, fiscaliza a atividade econômica. A Anatel fiscaliza a prestação de serviço público e o exercício de atividade econômica. A Agência Nacional de Energia Elétrica fiscaliza a prestação de serviço público e também o exercício de atividades de interesse público, que tem natureza jurídica diferente. E tanto o público quanto o privado podem ter o compromisso de prestar esse serviço, algumas vezes de exercer atividade econômica, sofrendo diretamente a incidência das agências reguladoras. Assim, concluo também esse bloco. Quero que continuem acompanhando o programa conosco. Estamos aqui no Saber Direito Responde, trabalhando questões que foram propostas pelos alunos durante a semana, a partir de e-mails que foram enviados para o endereço saberdireito@stf.jus.br. Já retornamos, muito obrigado. Estamos agora retornando para o nosso último bloco, programa Saber Direito Responde. Meu nome, Aloysio Zimmer, e estou aqui para justamente enfrentar perguntas que foram mandadas pelos internautas em decorrência de uma aula que se desenvolveu durante a semana sobre justamente o tema serviços públicos. Os e-mails foram mandados para o endereço saberdireito@stf.jus.br. E o José Gonçalves Souza, de Patos, de Minas Gerais, traz a seguinte questão. A Constituição Brasileira de 88 exige que todas as agências reguladoras sejam efetivamente autarquias? Muito interessante sua pergunta, José Gonçalves. Em realidade, a Constituição Brasileira de 88 aponta a necessidade de entidades
que cumpram esse papel, produzir atos normativos de caráter infralegal, os regulamentos, e fiscalizar o seu cumprimento. Nesse contexto, vão surgindo aos poucos as agências reguladoras. A emenda constitucional número 8 de 95, porque alterou o artigo 21, inciso 11 da Constituição Federal, criou o contexto para o surgimento, a partir da Lei 9472 de 97, artigo 8º, o surgimento da Anatel. Mas lá no 21, inciso 11 da Constituição Federal, não se fala em criação de autarquia. Não se exige que a agência reguladora seja uma autarquia. O 21, inciso 11 da Constituição Federal fala em órgão regulador. A emenda constitucional número 9 de 95 alterou o 177 da Constituição Federal e passou a exigir, em 95, a criação de um órgão regulador para atuar em relação à indústria do petróleo no Brasil. Lá fala órgão regulador. Órgão regulador, órgão público, e não entidade, e não autarquia. Mesmo o 174 da Constituição Federal, que fala da necessidade de desenvolvimento de um Estado preocupado com a função reguladora, mesmo no 174, não se diz que as agências reguladoras têm que ser autarquias. Não é uma exigência da Constituição Federal. Ela até apontou num outro sentido, mas foi assim que os legisladores regulamentaram o tema, porque as leis que falam das agências reguladoras são leis que instituem novas autarquias. Anatel, ANEEL, Anvisa, Ancine, ANTAC, ANTT, ANA e tantas outras. Todas autarquias. Autarquias em regime especial, porque seus dirigentes têm mandato fixo. Uma outra pergunta vem de Késia Machado, Rio de Janeiro. Professor, os consórcios públicos podem também cumprir o papel de poder concedente? Vejam que o tema consórcios públicos, em harmonia com o chamado federalismo cooperativo, os consórcios nascem com a Lei 11.107 de 2005. Essa lei permite que os entes da federação, municípios, estados, Distrito Federal, União, que os entes da federação criem novas pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas de direito privado. 10, 12, 15 municípios, em função de um dilema comum, construir um hospital na região, viabilizar o surgimento de um aterro sanitário na região. Diante de um dilema comum, insisto, podem estabelecer o surgimento de uma nova pessoa jurídica, o consórcio público de direito público, também chamado de associação pública, como está no 41 do Código Civil. Pois bem, esses consórcios públicos de direito público, essas associações públicas, podem sim cumprir a função de poder concedente. A Lei 11.107 de 2005, hoje regulamentada pelo Decreto 6017 de 2007, ambos abrem essa possibilidade. O consórcio público desenvolver processos licitatórios próprios e delegar a terceiros contratos de concessão ou permissão. Então, realmente, Késia, os consórcios públicos, sim, podem também cumprir o papel de poder concedente. Aqui, então, agradeço as perguntas que foram enviadas pelos internautas. Claro que esse é um ciclo que não termina. Podem, se entenderem importante, continuar mandando seus e-mails para saberdireito@stf.jus.br. Convido sempre todos vocês para assistir sempre
o programa Saber Direito Responde. Meu nome é Aloysio Zimmer e aqui eu me despeço de vocês. Muito obrigado, bons estudos e boa sorte a todos.